Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Esperando que todos estejam em seus caminhos de paz, rogamos a Jesus que ilumine as nossas reflexões desse momento. Hoje vamos pensar um pouquinho sobre destruição necessária e destruição abusiva, que é o item que abre o capítulo 6 do Livro dos Espíritos, que começa a trabalhar exatamente a lei de destruição. Acho bastante relevante, né? Que quando a gente começa a estudar, a gente percebe que às vezes uma palavra, um título, já nos remete a uma reflexão aprofundada que muitas vezes não teríamos numa leitura mais rápida. Porque quando a gente lê o título Destruição Necessária e Destruição Abusiva, a gente já começa a perceber aí que não é só falar de destruição, não é só dar ok ou condenar destruição. A gente precisa pensar que existe uma destruição necessária e uma destruição abusiva. E a primeira pergunta é a 728, né? Quando Kardec pergunta: a destruição é uma lei da natureza? Então, assim, eu já fico pensando, né? Se a gente responde sim, é uma lei da natureza, então a gente poderia abençoar todos os tipos de destruição. E aí isso já levanta em nós que já temos, né, algum desenvolvimento moral, sim, porque estamos num caminho ainda longo pela frente, mas a gente tem que reconhecer que já caminhamos nesse sentido. Então algumas coisas já nos chocam do tipo assim, opa, isso não está correto. Apesar de até aquele momento ter sido aceito por toda a sociedade, a gente começa a pensar que precisamos questionar esse padrão que foi utilizado até hoje por todo o nosso grupo social. Então, quando a gente pensa, né, a destruição é, é uma lei da natureza, a gente não pode deixar de remeter ao título que mencionamos, a destruição necessária e a destruição abusiva. Então, ou seja, mesmo que a resposta seja existe uma lei de destruição na natureza, essa destruição, o significado dela nessa expressão lei de destruição, ela precisa ser vista como ela é necessária ou ela está sendo abusiva. Em nome daquilo que nós queremos fazer e abusivamente fazemos, estamos utilizando uma justificativa que é uma lei natural? Então, esse é o grande questionamento que nos cabe fazer para que as nossas decisões sejam conscientes e não simplesmente utilizando uma nomenclatura que pode ser aplicada a um contexto bastante diferente daquele que estamos atuando. Então, a pergunta é: a destruição é uma lei da natureza? E a resposta começa assim: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não é senão uma transformação, que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, ou seja, já para, né? Aqui os espíritos, muito carinhosamente, já nos dizem que até aquilo que a gente chama de destruição e que seria a destruição necessária, ela não é destruição. No fundo, quando caminharmos, né, nessa nossa trajetória de crescimento espiritual, provavelmente deixaremos de chamar essa lei natural que existe, mas nós vamos deixar de chamar de lei de destruição. Ela vai talvez passar a ser lei de transformação. Porque quando a gente vê, por exemplo, os processos da natureza. Caiu uma árvore e aquilo ali foi destruído. Essa é uma visão limitada, porque a gente vê naquele momento, aquela árvore foi destruída. Quando a gente amplia a nossa visão para um horizonte de tempo maior, a gente sabe, aí a gente até sabe, mas a gente não pensa nisso na hora. Mas hoje em dia a gente já sabe que todo aquele material será reciclado.
Tudo ali será reutilizado para gerar novas formas de vida. Um corpo de um animal que morre, o nosso mesmo, né? A gente, quando retorna à natureza, a gente retorna com essa perspectiva de renovação. Então não fomos e nada é destruído, apenas é transformado. É que para nós, né, como a gente ainda tem a visão estreita do momento de vida, do nosso umbigo ali, a gente acha que aquilo que a gente está acostumado a ter, a ver, a sentir, aquilo acabou, então aquilo foi destruído. Mas na verdade aquilo não foi destruído. Ali iniciou-se um novo processo de transformação. Bom, Lavoisier já dizia, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Nesse sentido de que tudo que nos aparece como uma nova criação, ela veio de algum ponto, ela partiu de alguma base, que foi a transformação daquilo que não tinha mais proveito ou que terminou seu ciclo natural e se transforma numa outra coisa. Então é por isso que ele diz: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque, acima de tudo, também temos uma outra lei que se chama a lei de progresso. Então, tudo que acontece é em função dessa necessidade de progredir. E essa necessidade de progresso, ela atinge não só o princípio espiritual, como o princípio material. As informações que a doutrina espírita nos trazem é a de que a própria matéria ela é variável de acordo com o planeta, porque aquela matéria serve ao estágio evolutivo do princípio espiritual ali alocado. Então, nos países, nos planetas mais evoluídos, nós encontraremos matéria de forma diferente, de constituição diferente e, portanto, com processos diferentes. Mas essa parte da lei de destruição como transformação dentro de uma lei de progresso, isso vai estar presente. Porque esse processo de transformação num planeta com outro tipo material, ele vai ser outro, mas que ele também existe, existe, porque o progresso é incontestável. Então, é por isso que a destruição, leia-se, escute-se, pense-se, a transformação, ela é uma lei da natureza, porque a transformação é o que permite o progresso. Então, ela sempre será necessária. Aí, há uma subpergunta nessa 728 o instinto de destruição teria assim sido dado aos seres vivos com objetivos providenciais? Essa é uma pergunta bastante curiosa, né? Porque antes da gente ler a resposta, a gente já pensa, puxa, então Kardec está pressupondo que nós temos um instinto de destruição. E será que temos um instinto de destruição? Porque a gente tem que pensar o seguinte, né? Vamos para a parte da natureza. Quando um animal caça uma outra espécie que lhe é inferior, a gente sabe que existe, né? Os cientistas já conseguiram mapear as cadeias alimentares. Então, é de fato uma espécie, ela alimenta a outra. Essa outra que a caça para se alimentar, o que é isso? É um instinto de destruição? Aparentemente, uma espécie quer destruir a outra. Mas o que a gente precisa sempre pensar é por quê? Por que aquela espécie está perseguindo a outra? Então, vejamos as respostas. A resposta. As criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele se serve para atingir seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia vir a ser excessiva, e de utilizar os restos do envoltório exterior. Mas sempre não é senão esse envoltório que é destruído, e esse envoltório não é senão o acessório e não a parte principal.
é o princípio inteligente que é indestrutível e que se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre. Então aqui é uma aulinha, né, de que essa passagem pelas diferentes espécies faz parte desse processo do desenvolvimento do princípio inteligente. Mas isso aí é mais é outro item, né, para a gente entrar muito em detalhe, mas é que os espíritos não deixam de colocar ali essa lembrança de que o princípio espiritual ele é indestrutível. E mesmo com as transformações da matéria, ele vai passando de fase, mas ele é indestrutível. Quando a gente fala aqui dessa lei de destruição, no sentido como nós a entendemos ainda, né, e precisamos reformular até esse entendimento, mas na medida em que entendemos, essa destruição é da parte material. Porque a lei de transformação, como estávamos comentando, essa vale para todo mundo. Porque se evolui a matéria e evolui o espírito. Né? Mas nesse sentido de ser destruído com a morte, e a morte é um fenômeno físico. A morte é um fenômeno da matéria. Não existe a morte do espírito. Então, mas quando eles dizem as criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele se serve para atingir os seus fins, então é nesse sentido de que esse planejamento existe para que as espécies interajam entre si. E aí haja esse equilíbrio. E ele diz, né, para se nutrirem. Então, existe na natureza esse equilíbrio de uma espécie servir a outra nessa questão da nutrição, como foi o exemplo que eu dei de uma espécie caçando a outra. O que é importante que a gente pense, porque né, é impossível né, a gente pensar, falar dessa pergunta e mesmo desse item todo, sem a gente refletir na questão que muitas pessoas come ou não come os animais. Qual é o papel do homem nessa questão? Então, isso significa que como nós precisamos da alimentação animal, então a gente vai... Tá tudo bem a gente sair destruindo os animais porque é em função da nossa nutrição. Esse é um assunto que ainda também né, não cabe aqui em toda a sua extensão, mas eu acho que é um assunto para a gente pensar no sentido de que se o objetivo de tudo é o progresso, e se o nosso progresso intelectual for avançando e for mostrando que a gente prescinde dessa destruição animal, mesmo que seja para a nossa nutrição, que seria a justificativa aqui da resposta, se o nosso progresso intelectual já permite nos perceber que há formas da gente se nutrir sem precisar sacrificar as outras espécies, que são o princípio espiritual lá em evolução, uma coisa que talvez precisemos abraçar. Né? Então, assim, não fazer aquela apologia indiscriminada de o que é certo e o que é errado. É apenas uma questão da gente ir refletindo. Até porque tudo isso a destruição, digamos, abusiva, ela entra naquilo que é o móvel da minha destruição é um interesse próprio. Então, até onde a gente não pode, tudo bem, se os animais ainda são parte da alimentação humana, por alguma questão, né, que algumas pessoas ainda precisem, não consigam se sustentar sem isso e tal, onde é que está o limite disso? Será que a gente não está indo além no sentido de estimular produção de interesses econômicos que nos levam a um excesso que poderia ser evitado? Enfim, isso são só questões da gente pensar, porque, como eu falei, não acho que seja nesse momento da evolução humana, não existe ainda lugar para isso é totalmente certo, isso é totalmente errado. Nós precisamos parar de ser meio polarizadores, a gente precisa avaliar
a coisa como é, até porque é como a resposta diz, as criaturas de Deus são instrumentos que ele se serve para atingir seus fins. E existe aquele ditado popular, né, muito, muito acertado na minha percepção, de que até do mal Deus tira o bem. Então, em todas as situações, a nossa reflexão entra como um fator muito importante para as nossas decisões e, portanto, para esse caminho lento, mas um caminho sempre constante de progresso. E aí a pergunta seguinte, eu acho bem interessante quando Kardec diz: se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? Né? Porque o capítulo anterior era a lei de conservação. Então, como é que pode, né, existirem duas leis? Uma é de conservação e a outra é a de destruição. E aí, mais uma vez, eu digo, o nosso problema é que a gente fica nos polos e não vê que as coisas podem ter uma existência harmônica. Então, a lei de conservação é porque nós precisamos manter a vida, porque nós precisamos ter esse instinto de preservar a encarnação que nos foi dada. Por outro lado, a lei de destruição, ela é para que nós tenhamos a ideia de que não podemos ser apegados a isso e que isso tem o seu momento, isso é um instrumento de progresso. Esse progresso é que é sim o pano de fundo de toda a nossa análise. Então, quando ele diz como é que pode, se a destruição é necessária, a gente ter instinto de conservação? Porque a destruição que é necessária é aquela que não é a abusiva. Nós precisamos ter cuidado também, porque a destruição abusiva, essa não vai ser nunca a necessária. E abusivo pode ser no sentido não só de quantidade, como do momento inadequado. Então, por exemplo, a gente não pode pensar em diminuir o tempo de vida. A gente precisa sempre pensar no aumento do tempo de vida para que nós possamos aproveitar a encarnação ao máximo. Agora, se a morte chega, então é porque ali era a destruição necessária, era o momento daquela vida material, e aí eu estou falando não só do humano, mas de todas as espécies, chegou o momento dali sofrer uma transformação. Nós estamos, por exemplo, passando num momento de tentativa de bastante conscientização sobre a mudança climática. Agora, uma coisa é fato, seca existiu desde sempre. Terremotos sempre aconteceram. Então, essas destruições que a natureza provinha, né, elas eram destruições necessárias porque, vou bater na tecla novamente, não era uma destruição, era uma transformação. O que nós precisamos sempre avaliar, e não estou por isso, vocês, por favor, não pensem assim, então a Deise está dizendo que a gente não tem que se preocupar com nada da conservação do planeta, porque a natureza faz o seu caminho. Não, porque nós estamos fazendo com que talvez haja uma destruição abusiva. Essa reação do planeta às nossas ações não movidas pela ordem natural das coisas. Não é porque nós estamos aceitando e vivendo condignamente, e aí com isso ter as consequências do gasto natural da matéria. Nós precisamos sim parar e ver enquanto nós não estamos acelerando, provocando coisas que não estariam no momento ainda da destruição necessária. Então, é responsabilidade sim, nossa, a conscientização do que todos o pessoal fica dizendo, são os ecochatos. Não são chatos e até nos seus exageros a gente faz o nosso. É como, assim, eu acho brilhante, tem uma fala do André Trigueiros, em que ele diz, que vocês sabem que ele é ardente defensor, né, ecológico, mas ele diz, a proposta não é, por exemplo, que a gente não use mais saco de lixo, porque embalar o lixo, prover o descarte correto do lixo, foi um grande avanço para a humanidade em termos de higiene, em termos de saúde pública.
Então, e não é isso que a ecologia prega, então, que a gente não use mais o saco para descartar o lixo. A questão é que aí, principalmente, né, quando era de graça nos supermercados, a gente pegava aquelas sacolinhas todas. Agora o pessoal pode estar, mas de novo, né? O pessoal agora pode estar mudando de atitude, não por consciência correta da vivência no planeta, mas porque agora encosta no bolso. Mas mesmo assim ainda é relativamente barato. Então, assim, muitas pessoas, o que que fazem? Ah, foi na fala do André Trigueiro. Você descasca uma cebola, bota a casquinha de cebola, você vai, fecha aquele saco, joga fora. Aí você vai descascar a batata, você vai botar a batata no outro, né? Joga fora. Então, ou seja, a gente não utiliza o saco plástico todo no sentido pensando, tá, é uma coisa importante que seja feita, mas o excesso pode prejudicar a natureza. Então, eu vou diminuir o máximo que eu puder o uso desse plástico para que eu não seja abusivo. Então, mais uma vez, o segredo de tudo nessa vida está no equilíbrio. Né? Então, quando a gente diz que essa destruição ela é necessária, a gente precisa ver se a gente não está aumentando. Então, a consciência com o planeta, o interesse, o esforço de fazer uma reciclagem, porque, gente, dá trabalho, né? Dá trabalho. Você vai reciclar, você tem que. Aquele potinho que você consumia e aí você jogava no lixo, você, para reciclagem, você tem que dar aquela lavadinha, espera secar, bota num recipiente diferente e tal. Significa um esforço, mas é o esforço do espírito que já entende que não dá para a gente viver só pelo nosso conforto. É preciso viver pela integralidade da saúde do planeta todo. Porque isso é cuidar da criação divina, isso é cuidar da gente, nem que seja por um motivo egoísta ainda, mas isso é cuidar da gente. Porque, já sabendo, não adianta aquele negócio, né? Tem alguns que dizem assim, não sou eu mesmo que vou estar aqui quando o planeta chegar ao ponto da gente não conseguir ter condições de vida. Que é isso? Espírita dizendo isso? É você que vai estar aqui sim, amigo. Talvez num outro corpo, né? Nesse momento, mas é você que vai estar aqui sim. Então, quando ele coloca se essa destruição é necessária, por que a gente tem espírito de preservação e de conservação? É para que nós cheguemos ao equilíbrio. Uma vez eu vi uma comparação bem interessante que dizia assim, se o carro é feito para andar, para correr, para nos levar aos lugares, por que ele tem freio? Claro, porque nós precisamos dos momentos de andar e dos momentos de frear. Então, esse instinto de conservação, ele é nosso freio para que a gente possa perceber o momento em que talvez a gente esteja passando dos limites. E aí, quando a gente passar dos limites, a gente vai sair da destruição necessária para a destruição abusiva. E aí, como comentamos, né, existem as perguntas seguintes que falam da necessidade de destruição ser a mesma em todos os mundos. E uma frase que os espíritos dizem ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e cessa com um estado físico e moral mais depurado. Então, é aquilo que conversávamos, né? Existe sim uma lei maior que vai sendo especificada de acordo com a especificidade daquele planeta. Então, um planeta mais material será mais visível essa parte da lei de destruição. Num planeta mais espiritualizado, como dissemos, não existe a destruição do princípio espiritual, se aquele planeta já está mais espiritualizado, a gente percebe menos essa lei de destruição. Mas, mais uma vez, fazendo a ressalva, a lei de destruição como materialmente entendemos, não a lei maior que é a de transformação. E aí tem uma pergunta em que ele fala, né? Em seu estado atual, o homem tem um direito ilimitado de destruição sobre os animais. Esse é um direito regulado pela necessidade de prover a sua nutrição e a sua segurança. O abuso jamais foi um direito. O abuso jamais foi um direito. Então,
destruir as coisas por simples prazer, como eram as caçadas e hoje em dia até jogos, né, que já são até proibidos, jogos utilizando o maltrato dos animais, ou precisamos pensar por que temos animais tipo pássaros em casa, presos na gaiola, é porque é para o nosso deleite visual, para o nosso deleite auditivo. Essas são coisas que, assim, não são contra, podem não ser contra a lei, mas que já merecem a nossa reflexão, uma reflexão que é diferente da a geração anterior à nossa. Porque muitas das coisas que são consideradas ok, elas ganham uma nova visão se a gente aumenta a nossa perspectiva. Então, a nossa reflexão sobre todo o conteúdo da doutrina espírita, de que somos todos seres criados por Deus, de que devemos, o mais forte tem que proteger o mais fraco. Então, a gente tem que buscar formas de sempre melhorar essa relação. Então, voltando ao assunto da alimentação, né? Ele diz aqui a necessidade de prover a sua nutrição e a sua segurança. Então, se em outros campos já conseguimos crescer de forma a substituir até mesmo aquilo que num momento era a necessidade absoluta, então a gente precisa investir nisso. O crescimento do nosso intelecto tem que ser o de cada vez mais caminhar na direção de uma vivência harmônica de todos na natureza, sem essa destruição. Porque aí, na medida em que a gente já consegue descobrir outros caminhos, aquela destruição passa a ser abusiva, porque se há outro caminho, entende? Quer dizer, ou seja, de novo, não é uma colocação do tipo isso é certo, isso é errado, é a colocação de que sempre precisamos pensar em como podemos melhorar e diminuir com isso os nossos conflitos os nossos conflitos destrutivos. Cadê o outro negocinho que eu queria comentar? Os povos possuem em excesso o escrúpulo relativo à destruição dos animais tem um mérito particular? Então, eu acho que ele está falando aqui, né, de povos que, para uma determinada espécie, aquele animal não pode ser consumido, aquele animal é venerado. Então, ele ainda está falando da relação. Olha quantas perguntas, né, Kardec coloca em relação a essa coisa do relacionamento homem-reino-animal. E aí ele pergunta se então esses povos que já têm esse respeito por uma determinada espécie, se se eles têm esse mérito. E aí a resposta é um excesso num sentimento louvável por si mesmo. É um excesso num sentimento louvável por si mesmo. Então, ou seja, louvável por si mesmo é um respeito ao animal. Mas ele diz aqui que nesse caso desses povos aí existe um excesso nesse relacionamento. Por quê? Mas que se torna abusivo e cujo mérito é neutralizado pelo abuso de bens de outras espécies. Há entre elas mais de medo supersticioso do que de verdadeira bondade. Então, o que eu depreendo disso daqui? É que se um determinado povo protege um determinado animal, mas não carrega esse respeito a todos os outros, é muitas vezes por superstição, né? Ou por uma tradição, ou porque, sei lá, alguma ideia que surgiu naquele povo com relação àquilo dali, ou uma coisa que veio sendo, às vezes começou por uma razão justa, mas que para convencer o povo precisava colocar ali alguma coisa, alguma pitada religiosa, né? Existem umas teorias assim sobre, por exemplo, carne de porco, né? Em alguns povos que não comem carne de porco, porque a carne de porco tinha questões de transmissão de doenças, mas que se dissesse que era por causa de transmissão de doença, o povo ainda não tinha aquela capacidade de entender, então alguém teria dito que aquilo ali era religioso. Enfim, existem razões históricas que são assim, quando a gente vai descobrir, nossa, é isso?
São hábitos que nós temos, hábitos da humanidade, que muitas vezes a gente não questiona por que a gente tem aquele hábito. Então, eu acho que o que os espíritos querem comentar aqui é que o mais importante é que pensemos o porquê estamos. O que nos move a fazer aquilo? O que nos move é uma superstição, o que nos move é um interesse pessoal, o que nos move é um interesse econômico. Se for alguma coisa nesse sentido, derrubou por terra todo esse bom, como ele diz, é um sentimento louvável por si mesmo. Então, o sentimento louvável por si mesmo, ou seja, o que eles dizem é que existe sim um escrúpulo, quando ele, na pergunta é o escrúpulo relativo à destruição de animais. Então, esse escrúpulo relativo a essa destruição de animais, os espíritos dizem que é um sentimento louvável. Mas eles dizem, é derrubado, né? Essa parte de ser louvável, ela acaba perdendo efeito em função do que está por trás, qual é o móvel que realmente impulsiona aquele tipo de decisão e aquele tipo de atitude. Então, eu acho que, finalizando, resumindo, o que eu acredito que precisemos sempre pensar é sobre isso. O que é que eu estou fazendo? Então, por exemplo, quando eu tenho noção de algumas pequenas coisas que eu posso fazer em benefício do planeta, porque também não vale aquela conversinha do tipo, não adianta eu fazer nada porque as empresas que são as maiores causadoras não estão fazendo. Aí a responsabilidade é deles. Quando eu deixo de fazer a minha parte, não importa se ela era grande ou pequena, eu deixei de fazer a minha parte. Então, isso é a minha responsabilidade. O das empresas respondem quem vai responder depois, quem responde por elas. Mas na medida em que eu deixo de fazer uma pequena parte, que eu já fui instruída, que o intelecto, o conhecimento da humanidade já cresceu o suficiente para me mostrar, se eu deixo de fazer porque eu tenho preguiça, aí o caso é sério. Aí sou eu contribuindo para uma destruição que é abusiva, porque eu já sei, eu já aprendi como fazer. É isso que a gente está falando da reciclagem. Existe um certo esforço, existe um trabalho. Se eu deixo de fazer por preguiça, eu não tenho mais a desculpa do desconhecimento. Antigamente não se sabia o mal todo, né? A gente, nossa, quando descobriram o plástico, né? Então tudo quando se descobre o lado positivo, é claro que é para a gente utilizar. Aí quando a vida vai andando, o conhecimento vai aumentando e a gente percebe que aquilo ali tem um custo, tem um malefício, é preciso que a gente então pare e avalie, não naquele sentido de, mas agora eu não quero perder esse benefício. Pode ser sim que a gente tenha que diminuir o benefício. É assim com tudo, todos os campos, né? Essa grande discussão, por exemplo, que existe hoje em dia do uso de telas, do uso da internet. Quando isso surgiu, nossa, a gente estava só era aproveitando. Aí a vida foi caminhando e a gente descobriu que, opa, existem excessos aí que são prejudiciais. O uso da tela em si durante muito tempo pode causar diferentes impactos, até orgânicos e especialmente mentais. O uso da internet abusivamente gerou é, falsas falsos conhecimentos ali dentro que hoje me exige um outro critério de análise. Então, eu tenho que parar e dizer assim, não, mas agora eu não vivo sem ficar olhando o celular, a rede social todo o tempo. Claro que vivíamos assim antes. Então, não é para aqui, então, não, então é ruim, então ninguém mais pode fazer. Não, é novamente a grande questão do equilíbrio. Cada vez que o conhecimento nos apresentar um novo dado, a gente precisa refletir e incorporar adequadamente aquele dado. Então, coisas que fazemos hoje que podem ser destrutivas, se estamos fazendo sem ainda ter o conhecimento, ainda não temos essa responsabilidade, mas tudo aquilo que já nos chegou como alerta e que nós desconsideramos, não, isso é bobagem. Nada é bobagem antes de passar pela nossa reflexão consciente. Aí se nós pensamos, isso é bobagem, ou então diz assim, mas isso vai dar muito esforço, isso vai dar muito trabalho, porque
Em ambos os casos, estamos abrindo mão da nossa responsabilidade. E abrir mão da nossa responsabilidade é por si só, uma enorme responsabilidade. Que Jesus então abençoe os nossos propósitos de sermos melhores e amplie sempre a nossa capacidade de reflexão para entendermos como podemos agir melhor para nós e para o mundo em que vivemos.